Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje vamos falar sobre leitura de horas. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Vamos começar falando sobre os instrumentos para medidas de horas, né? Observe aí que no nosso dia a dia nós temos que estar sempre atentos com o tempo. Então temos que ter o horário certo para acordar, tomar café da manhã, estudar, almoçar e brincar. Então, para conseguir realizar tantas atividades ao longo do mesmo dia, é muito importante marcar horário para cada coisa que temos que fazer ou corremos o risco de não conseguirmos. Então, considerando o fato de que o tempo é muito importante, as pessoas criaram há vários anos alguns tipos de medidas de tempo, tais como a ampulheta e o relógio analógico. Então, falando aí sobre instrumentos, para medidas das horas, vamos pensar na ampulheta primeiramente. A ampulheta ela usa areia, caindo de um recipiente mais alto para o mais baixo por meio de uma pequena abertura que liga os dois. Então, com o passar dos anos, as necessidades do homem de medir melhor o tempo levou à invenção do relógio analógico, que tem formato circular e usa ponteiros apontando para as horas, minutos e segundos. Nos dias atuais, os relógios estão cada vez mais eletrônicos, que a gente chama também de digitais. Mas o relógio analógico, ele continua sendo muito usado, Então, portanto, ele é muito importante aí para compreender seu funcionamento e como ler horas, Como ler as horas nesse tipo de relógio. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Qual horário cada relógio analógico abaixo indica? Temos aí o nosso primeiro relógio. Qual horário que ele está indicando? Muito bem, 9 horas, Observe que o ponteiro aí menor, esse ponteiro preto menor, ele indica as horas e o maior indica os minutos, Quando esse ponteiro dos minutos está posicionado exatamente no 12, significa que temos uma hora exata, Nesse caso aí, 9 horas. Nosso próximo relógio marca aí 10 horas e 10 minutos, Do número 12 para o número 1, observe aí que o ponteiro dos minutos ele percorre 5 minutos. Então, do número 1 para o número 2, mais 5. Então, isso dá um total aí de 10 minutos, E o nosso ponteiro menor está indicando 10 horas. O ponteiro vermelho, ele indica aí os segundos, Mas neste caso, nós precisamos apenas observar as horas e os minutos. Nosso próximo relógio está indicando 1 hora e 30 minutos, Que também pode ser lido como 1 hora e meia. Bom, vamos falar então sobre hora, meia hora e 1/4 de hora. Então, observe a situação. O time pavão está jogando contra o galo branco. O jogo deveria ter começado às 19 horas, mas o início atrasou 30 minutos. Então, veja abaixo a narração de um momento do jogo. Observe aí que o narrador, que é o locutor nesse caso, está gritando gol! Edinho do Galo Branco faz o primeiro gol da partida aos 30 minutos do primeiro tempo do jogo. Então, o tempo de atraso desse jogo corresponde a que fração de 1 hora? Bom, vamos retomar aí o que o locutor mencionou, Ele menciona aí que o Edinho do Galo Branco faz o primeiro gol da partida aos 30 minutos do primeiro tempo do jogo, certo? Então, observe que a nossa pergunta é referente ao tempo de atraso desse jogo, certo? Que corresponde a que fração de 1 hora? Então, lembre que uma partida de futebol ela é dividida em 2 tempos de 45 minutos cada um, com um intervalo de 15 minutos entre eles. Então, quer dizer aí que o tempo de atraso, corresponde a meia hora, já que teve um atraso lá de
30 minutos. A que horas o Edinho marcou o primeiro gol da partida? Bom, perceba aí que, de acordo com a dica fornecida e com o que o locutor, né, fez aí, mencionou aí na sua narração, observe que o primeiro gol da partida foi marcado às 20 horas, né? Já que foi marcado aos 30 minutos após o começo do primeiro tempo do jogo. Então, cada intervalo de tempo de 30 minutos, ele corresponde a meia hora, né? Que a gente pode representar aí em fração também, como 1/2, né? Ou meio, né? 1/2 aí de hora, né? Então, quer dizer que 30 minutos é igual a meia hora. Então, ao observar o movimento do ponteiro grande aí, ó, vamos observar esse relógio analógico. Esse ponteiro grande que vamos observar é o ponteiro dos minutos. Então, é possível a gente perceber que, quando esse ponteiro está apontando para o número 3, já se passou 1/4 de hora, né? Ou 15 minutos em relação à hora cheia, né? Então, quando esse ponteiro maior indica, né, o número 9, significa que já passaram aí 3/4 de hora, ou seja, 45 minutos em relação à hora cheia. E quando esse ponteiro aponta aí para o número 6, né, quer dizer que já se passaram 2/4 de hora, que é equivalente a meia hora ou 30 minutos, como vimos aí na situação anterior do jogo de futebol. Então, vamos praticar um pouquinho. Márcio treina natação 3 vezes por semana. Em cada dia, seu treino é dividido em 4 partes. Em cada parte, ele nada um estilo. Vamos observar aí as partes do treino de Márcio. Na primeira parte, ele faz 15 minutos de nado livre. Na segunda parte, ele faz 15 minutos de nado costas. Na terceira parte, ele faz 15 minutos de nado peito. E na quarta parte, ele faz 15 minutos de nado borboleta. Vamos observar, então, aí o item da letra A, né? Um dia, o treino de Márcio começou às 10 horas. A que horas terminou esse treino, sabendo que não há intervalo entre as partes? Então, vamos lá. Observe que esse treino terminou às 11 horas, né? Já que nós temos aí 4 partes de treino, né? E cada parte equivale a 15 minutos. Somando, né, todas essas partes, temos o total de 1 hora de treino. Se Márcio começou a treinar às 10, ele concluiu seu treino às 11. No item B, nós temos que o tempo dedicado a cada estilo corresponde a que fração de 1 hora? Bom, então observe aí que cada estilo, né, possui um tempo aí de nado de 15 minutos, o que corresponde a 1/4 de hora, já que 15 minutos é igual a 1/4 de hora. Próximo exercício aí do nosso praticando. Carolina foi com sua mãe à feira, né? Elas saíram de casa às 9 horas e quando voltaram, faltava 1/4 de hora para as 10. Então, quanto tempo elas ficaram fora de casa? Então, observe aí que se elas voltaram faltando 1/4 de hora para as 10, né? Então, quer dizer que faltava 15 minutos para as 10 horas. Quer dizer que elas ficaram 45 minutos fora de casa. Então, o tempo que elas ficaram fora de casa corresponde a quantos quartos de hora? Então, se elas ficaram fora de casa 45 minutos, então temos aí o correspondente a 3/4 de hora. Vamos então para o exercício de número 3 do nosso praticando. Veja o que Lúcia está dizendo. Em seguida, para cada item, relate a hora correspondente, assim como a Lúcia fez. Então, olha só o que a Lúcia está dizendo. Se 1/4 é o mesmo que 15 minutos, 8 horas mais 1/4 de hora são 8 horas e 15 minutos. Então, vamos para o primeiro item. 7 horas mais 3/4 de hora é igual a 7 horas e 45 minutos. Item B.
falta 1/4 de hora para as 9 horas. Isso é equivalente a 8 horas e 45 minutos. Item C, falta meia hora para as 15 horas. Então, isso quer dizer que temos 14 horas e 30 minutos. Muito bem. Observe que na nossa aula de hoje, nós relembramos como se fazer a leitura correta das horas no relógio analógico e resolvemos algumas situações envolvendo outros tipos também de leitura de horas. Então, se você gostou dessa aula, quer assistir novamente, acesse a nossa plataforma Eduque e não deixe de assistir também as nossas próximas aulas aqui neste canal. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima!